Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nosso vídeo de hoje é sobre uma revisão, tá? De todos os conteúdos que foram dados no segundo bimestre, tá? E que vão auxiliar vocês para estudar para as provas. Então vamos lá, vamos começar? Bom, o nosso capítulo 9 ele vem dizendo, tá? Sobre esses seres minúsculos que são chamados de células, tá? E que estão presentes no corpo dos seres vivos. Quando, tá? Só é formado por uma célula, é chamado de unicelulares, tá? Quando no corpo dos seres vivos possui mais de uma célula, são chamados de pluricelulares, tá bom? E as células só puderam ser descobertas a partir, tá, da invenção do microscópio, porque ele é usado para poder a gente visualizar coisas minúsculas, pequenas demais. Então, foi a partir do microscópio que a gente conseguiu, tá, estudar, conhecer as estruturas das células, tá? Então, a primeira versão ela foi criada em 1590, tá? E em 1665, tá, Robert foi aprimorando, tá? Colocou mais uma lente ao microscópio. E daí foi só ajudando, tá, nas pesquisas, tá? Anthony também teve a sua contribuição. Isso aí foi ajudando os cientistas a descobrir seres, microscópios, tá? E pesquisar cada vez mais, tá bom? Por quê? Porque a gente não consegue ver, o olho nu é tão pequeno. Então, a gente hoje só consegue ver as células e os outros micro-organismos existentes, tá? Aqui no nosso planeta, a partir do microscópio, tá? Claro que nos dias de hoje ele já foi, né, aprimorado, tá? Existem microscópios aí que, nossa, ajuda muito, que a gente consegue ver coisas que eram bem pequenas, que às vezes a gente não conseguia nem olhar com esse microscópio que foi criado. Hoje em dia a gente consegue ver muito melhor, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, a partir do microscópio a gente conseguiu estudar e descobrir as estruturas das células. Então, de maneira geral, tá? Essas estruturas que eu vou agora apresentar para vocês são todas comuns em todas as células, tá? Então, tanto nas células vegetais e animais vão ter essas estruturas, que são a membrana plasmática, que envolve toda a célula, os ribossomos, que são encarregados de produzir proteínas, o citoplasma, que vai preencher o interior da célula, e o material genético, que carrega as informações genéticas de cada espécie, podendo ou não estar protegido por uma membrana nuclear. Então, todas essas estruturas estão presentes nas duas, tá? Porque elas vão ter essas semelhanças e também vão ter suas diferenças, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, temos aí a célula animal e as suas estruturas e a célula vegetal, tá? Vocês podem ver que até mesmo, né, toda a estrutura dela é diferenciada, porém possui algumas estruturas semelhantes, tá? Bom, o que vem a ser células eucariontes, tá? São aquelas que possuem, elas têm uma estrutura chamada de membrana nuclear, que é a carioteca, tá? E é encontrada em protozoários, algas, nos fungos, nas plantas e nos animais. Então, todos esses aí vão apresentar células eucariontes, tá? Porque elas possuem uma membrana nuclear. Já as células procariontes não possuem essa membrana nuclear, tá? E é encontrada, tá, em bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Bom, e agora nós vamos aí para vocês, tá? Vou apresentar todos os componentes e as funções das células, tá? Por quê? Porque todas essas estruturas que fazem parte das células, elas não ficam aí, gente, à toa, elas têm as suas funções, tá? Cada uma vai desempenhar as suas funções na célula para que ela funcione bem, tá? Então, vamos lá. Bom, então, como eu disse, né? As células animais e vegetais, elas têm as suas semelhanças e diferenças. Bom, então, a célula eucariótica vai apresentar em seu citoplasma várias organelas membranosas. Nós temos o retículo endoplasmático liso, o rugoso, tá? As mitocôndrias, plastos, lisossomos, complexo Golgiense.
Além delas, existem os ribossomos, que são organelas não membranosas e responsáveis pela produção de proteínas. Nós também temos o citoesqueleto, os centríolos, o retículo endoplasmático liso, que eu já tinha falado, o rugoso, e cada um vai ter sua função, tá? Como exemplo aí, o retículo endoplasmático liso, ele vai fabricar lipídios, que são óleos e gorduras, tá? Então, cada um vai ter a sua função para que a célula funcione, tá? Nós temos também o complexo Golgiense, tá? Nós temos a mitocôndria, que vai fazer a respiração celular. Nós temos os lisossomos, que vão realizar a digestão dentro dos citoplasmas. Os perixomos, que vão realizar reações químicas, que vão ajudar na desintoxicação da celular, tá? Nós temos também os plastos. O que são plastos? Os plastos são organelas exclusivas das células vegetais. Então, na célula animal, a gente não vai encontrar plastos, tá? Por quê? Porque é da célula vegetal, tá? Porque na célula vegetal nós temos aí, tá? Que fica aí dentro, ao redor, tá? É o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, porque armazena a clorofila. A clorofila é a substância de cor verde que vai captar a luz solar e vai utilizar na produção de glicose, que é a alimentação das plantas, tá? Por isso que só tem na célula vegetal, tá? E temos também o vacúolo de suco celular, que ele vai lembrar como se fosse uma bolha e vai armazenar substâncias, tá? Bom, organização das células então. Então, a maneira como as células vão se organizar em nosso corpo depende da função que realizam e do local onde se encontram. Então, as células com a mesma função vão formar tecidos. Diferentes tipos de tecido vão se organizar para formar órgãos. Os órgãos, tá, vão também se conectar e vão formar um sistema. E todos os sistemas do corpo funcionam em conjunto para que cada ser sobreviva e se reproduza. Assim, todo o conjunto de todas as células, tecidos, órgãos e sistemas vão formar um organismo. Então, para que o nosso corpo funcione bem, que a gente possa estar de pé, fazer todas as nossas funções, nós precisamos que todo o nosso corpo, tudo que faz parte, desde as células que são minúsculas, tá? Até todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, eles precisam estar conectados e funcionar juntos para que a gente esteja vivo, tá? Bom, então vamos conhecer agora alguns tecidos do corpo humano. Então, o tecido epitelial aí, que é o primeiro, é o tecido, tá? Que tem como função proteger e revestir o nosso corpo. Ele vai absorver substâncias e liberar secreções pelas glândulas, tá? Esse tipo de tecido, gente, ele vai tanto cobrir o nosso corpo, ele vai revestir o nosso corpo por fora e por dentro, tá? Além também de formar glândulas. Já o tecido nervoso, tá? Que tá aí ao lado da imagem, ele vai formar o sistema nervoso e vai transmitir informações por todo o corpo. As principais células que vão formar o tecido nervoso são os neurônios, tá? Então, eles estão aí para poder transmitir impulsos nervosos de uma célula para outra, tá? De modo que para que a gente possa conseguir, tá? Realizar as atividades vitais, tá? Como respirar, né? Fazer todas as atividades do nosso dia a dia, ter nossas sensações, tá? Reagir a estímulos, tá? Então, ele também é bem importante. Bom, o próximo tecido, então, é o tecido muscular, que é o tecido que pode tanto se contrair e encolher, tá? Isso aí é chamado de fibras musculares. Ele vai permitir realizar os nossos deslocamentos de um lugar para outro, tá? E também os movimentos do sistema digestório, a pulsação do coração e a expansão da caixa torácica e dos pulmões, tá? Então, existem 3 tipos básicos de tecido muscular. Nós temos o tecido estriado cardíaco, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular não estriado ou liso. O cardíaco, gente, o tecido muscular estriado cardíaco, ele vai ter contração rápida, rítmica e involuntária. Já o esquelético tem contração voluntária, forte e vigorosa. Já o tecido muscular não estriado ou liso vai ter contração involuntária, lenta e duradoura. Então, esses tipos de tecido, tá? No caso do cardíaco
e do liso, tá? Eles têm contração involuntária, não depende da nossa vontade. Já o esquelético, ele já funciona conforme a nossa vontade. Já o tecido conjuntivo apresenta células separadas uma das outras, as quais podem desempenhar diferentes funções, unir as estruturas do corpo, preencher espaço, formar ossos, cartilagens e sangue. Vai armazenar também gordura, entre muitas outras funções, tá? Bom, então, a professora vai dar uma paradinha nesse vídeo, tá? E no próximo vídeo a gente continua, tá bom?